E o evangelho de hoje é esse conhecido relato de Jesus com os discípulos de Emaús. 2 discípulos que caminhavam para Emaús, que ficava mais ou menos próximo de Jerusalém. E o que eles conversavam pelo caminho? Se nós pegarmos os versículos anteriores, nós saberemos o que eles estavam conversando. Estavam falando justamente do episódio de Maria Madalena e algumas mulheres que tinham ido ao túmulo, visto o túmulo vazio e os lençóis ali jogados. Então esses discípulos conversavam sobre isso, até que o ressuscitado aparece e começa a caminhar com eles. Embora, vocês viram ao longo do evangelho, eles demoraram um pouco para entender e para ver que era o ressuscitado. Mas a partir desse evangelho, que tem vários elementos, eu quero trabalhar 3 coisas nessa homilia, 3 pontos que aparecem nesse evangelho. Primeiro ponto, à medida que Jesus ia caminhando com os discípulos, e quando ele percebe que eles estavam discutindo sobre algo, Jesus ironicamente pergunta o que eles estavam conversando. E o evangelho traz um detalhe muito bonito. Eles pararam com o rosto triste para responder Jesus. E o que é a experiência de viver a tristeza? Aqueles discípulos estavam tristes porque eles estavam sem o ressuscitado, aparentemente. Eles não entendiam isso, porque Jesus havia estado com eles, havia ensinado, havia pregado o evangelho, mas Jesus tinha passado pela cruz e pela morte. Então eles sentiram a tristeza porque Jesus não estava ali fisicamente. E o que é essa tristeza que eles experimentaram por conta disso e que nós também, mesmo sendo cristãos, não estamos isentos de experimentar a tristeza? O que é a tristeza? É uma dor que vai desgastando o nosso coração e a nossa alma. É uma dor que vai nos adoecendo. É uma dor que pode ser causada pelo luto, alguém que nós perdemos, que nós amamos. Pode ser uma dor causada por alguma frustração na nossa vida, ou conosco mesmo, ou com as pessoas. Pode ser uma dor causada pela decepção conosco mesmo, decepção com as pessoas que também nos ferem, que também nos decepcionam, porque são pessoas. Pode ser também uma dor causada com a própria vida em geral. A gente olha para a nossa vida, parece que nada vai para frente, parece que nada caminha. Nós nos esforçamos no trabalho, na família, e parece que as coisas não andam. Então, podemos de várias formas experimentar a tristeza. Agora, para nós que somos cristãos e que somos católicos, a tristeza pode ter um ponto positivo. Nós podemos experimentar a tristeza, mas o cristão, ele precisa ter a certeza de que a tristeza não é um ponto final. Que um momento de tristeza pode preparar uma consolação ainda maior. O próprio Jesus experimentou isso. Quando ele começou a sofrer a paixão, o evangelho diz, da própria boca de Jesus, a minha alma está triste até a morte. Mas Jesus sabia que passando pela cruz, ele seria glorificado pelo Pai. Então a tristeza que nós experimentamos e que esses discípulos experimentaram, não é o ponto final da nossa vida, mas para nós que temos fé, para nós que acreditamos em Deus, para nós que estamos na igreja, é um meio, é um caminho que nos prepara uma consolação ainda maior. Depois o segundo ponto do evangelho. Além de estarem tristes para responder Jesus, no versículo 21 eles dizem assim: nós esperávamos que Jesus fosse libertar Israel. Esperança humana. Eles ainda com aquela mentalidade de que viria um Messias, ali no meio do povo de Israel, mas um Messias político, um Messias que libertaria Israel do poder romano. Mas o que Deus preparava, o que o Pai preparava para aquele povo, era muito maior. E nós também não podemos nos colocar diante de uma esperança somente humana, porque, gente, a esperança humana, ela pode falhar. A esperança em nós mesmos, colocar na nossa cabeça aquilo que nós pensamos que vai ser o melhor para nós, colocar na nossa cabeça aquilo que nós pensamos que os outros vão oferecer para nós, que as coisas humanas, embora sejam importantes, mas também são limitadas.
a virtude da esperança, que é colocada em nós por Deus e que a igreja nos ensina, é uma virtude que nos faz olhar para a vida e saber que além deste mundo, Deus sempre prepara algo maior para nós. O que o Pai preparava para o povo de Israel não era uma libertação política humana, mas era a libertação do pecado. Era a verdadeira felicidade. E quando nós temos um olhar voltado só para as coisas humanas, nós não experimentamos a esperança cristã. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, o seminário é um tempo muito bom, viu, gente? É um tempo de graça. Eu falo para os meninos, a gente brinca, né? Fala do seminário, que não quer voltar para o seminário, mas é um tempo muito bom, é um tempo de graça e um tempo necessário. Mas tem lá os seus momentos também. Então, às vezes o reitor pedia alguma coisa que era pesado demais, às vezes a pressão dos estudos. Aí eu brincava com os outros seminários e falava, olha, gente, ainda bem que eu creio na eternidade. Porque se eu não acreditasse na eternidade, acho que eu pararia por aqui, né? Não seria melhor fazer um supletivo, né, para ser padre? Né? Por que ficar 8 anos no seminário, né? Faz um supletivo logo, nos ordena, né? Mas a esperança cristã, ela nos faz enxergar que tudo o que acontece nessa vida está em vista da eternidade. E não é uma esperança humana, confiando em mim, confiando nas pessoas e nas coisas humanas. E o terceiro aspecto desse evangelho, esses discípulos reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Eles se recordaram da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. E o que a palavra Eucaristia significa ação de graças? Ação de graças pelo quê? Ação de graças por quê? A Eucaristia é ação de graças pelo sacrifício que Cristo realizou na cruz e pela instituição da Eucaristia. Por isso que eu tenho insistido, gente, nós não podemos vir para a missa, para a Eucaristia, de qualquer forma. Nós não podemos nos colocar diante da palavra, diante do altar, com qualquer postura. Essa é a oração mais perfeita e mais sublime que a igreja nos oferece. É aqui que publicamente nós ouvimos a palavra e é aqui que publicamente nós professamos a nossa fé na Eucaristia. Então, diante da Eucaristia, diante da Santa Missa, que é a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário e a atualização daquilo que Ele realizou na última ceia, nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira. Então eu não posso, por isso que eu falo muito do silêncio. Um silêncio exterior, que é importante, e também um silêncio interior. Trazer para cá as minhas intenções, as minhas preocupações, mas estar atento à palavra que é proclamada, porque o padre não vai falar tudo na homilia. Eu não vou ficar aqui, você acha que vocês já estão me conhecendo, eu não vou ficar aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora fazendo homilia. Então eu pego alguns pontos do Evangelho e tento trabalhar. Então estar atento à palavra. Se você consegue, antes da missa, já ter contato com as leituras, melhor ainda. Você já vem para a missa, já tendo uma ideia do que a palavra vai trazer para a sua vida. Então, atenção à palavra que é proclamada, atenção às orações da missa, atenção no momento do ofertório, que não é o momento que quando o padre vem aqui para o altar, a assembleia começa a conversar, você dá uma olhadinha no celular. Não, não é para isso. O momento do ofertório, enquanto o padre oferta o pão e o vinho que serão consagrados, você oferta a sua vida. Você coloca as suas preocupações, você coloca as suas angústias, coloca diante do altar e peça para Jesus te ajudar a ter um olhar diferente. Atenção para comungar bem Jesus aqueles que forem comungar. Não se comunga de qualquer jeito. Não se coloca diante de qualquer maneira na Eucaristia. Até mesmo as vestes. Como é que os antigos falavam? É a roupa de ver Deus. Eu lembro que minha mãe me falava isso, eu tenho 27 anos. Nossa, padre, mas tem dia que está muito calor. Calor, gente? Imagina eu como padre. Vocês acham que debaixo da batina eu uso o quê? Roupa? Não tem só a batina aqui, não, tem roupa. Eu coloquei uma camiseta básica, uma camiseta social, coloquei um colarinho, coloquei a batina, coloquei o amito, que é esse paninho, coloquei a túnica, né, a alva, coloquei o símbolo, coloquei a estola e coloquei a casula. Às vezes esquenta, mas é a orientação que a igreja me dá como padre. Então aqui para a missa,
Pode ser uma roupa simples, mas tem que ser uma roupa digna. O nosso espaço litúrgico aqui é adaptado, é simples, mas é digno. Nós tentamos preparar as coisas com maior zelo e carinho. Por quê? Porque é a celebração do sacrifício de Cristo. É a celebração da Eucaristia. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e durante o tempo pascal, por que a igreja vai colocando as leituras dos Atos dos Apóstolos? Porque é a experiência dos apóstolos a partir da ressurreição de Cristo. E a primeira leitura de hoje é uma pregação de São Pedro, mostrando que tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento foi cumprido em Jesus Cristo. E de modo especial, ele coloca o Salmo 15. Aquilo que Davi colocou no Salmo 15, aquilo que ele profetizou, foi cumprido plenamente em Jesus Cristo. E os apóstolos, depois que fizeram a experiência da Páscoa, se nós olhamos para os evangelhos, para os Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que eles receberam uma vida nova. Eles começaram a pregar o evangelho, começaram a pregar a ressurreição de Cristo, começaram a expandir a igreja, e por isso que a igreja chegou até nós no século 21, porque se deixaram tocar pela ressurreição de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa missa de hoje, a partir dessas leituras, a partir daquilo que nos foi proclamado, vamos pedir a Jesus que nos ajude a, no momento em que enfrentarmos uma tristeza, que Ele nos ajude a enxergar que a tristeza não é o ponto final, que a tristeza é um meio que prepara uma consolação ainda maior. Vamos pedir a Jesus que faça brotar em nós a esperança cristã, a esperança de saber que além dessa vida, nós cremos na eternidade. E vamos pedir a Jesus que quando Ele nos atrair para a Eucaristia, que nós participemos bem da Eucaristia, ouvindo a palavra, nos colocando diante do altar, comungando Jesus e colocando toda a nossa vida diante do altar. Hoje tem alguma situação que te causa tristeza? É o luto por alguém que você perdeu? É uma dor? É uma decepção? É uma frustração com a própria vida, com a vida como um todo? Coloque diante do altar. Coloque no momento do ofertório e peça a Jesus que te ajude a enxergar a sua vida de uma forma diferente, a amadurecer e a se fortalecer diante dessas situações que aparecem na nossa vida.